Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha, sejam bem-vindos ao Teologia com Café, o seu podcast teológico. No episódio de hoje falaremos sobre o capítulo 8 de Mateus, por que Jesus não podia tocar num leproso, o que o centurião de Cafarnaum tem para nos ensinar, o que o serviço da sogra de Pedro passa para os cristãos nos dias de hoje, isso e muito mais no episódio de hoje. Pessoal, quero falar aqui para você que está pensando em fazer um podcast de uma ferramenta que ajudará a tirar esse projeto do papel. Já ouviu falar do Anchor? Se você nunca ouviu falar sobre o Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. Primeiramente, o Anchor é gratuito, é isso mesmo. Nele existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar o seu podcast diretamente do seu telefone ou até mesmo do seu computador. Depois de gravado o seu podcast, o Anchor distribuirá seu podcast para você, para que possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muitas outras ferramentas de streaming, tá? Você também pode monetizar o seu podcast sem ter audiência mínima. É isso mesmo, o Anchor é tudo o que você precisa para fazer um podcast, em um único lugar, tá? Então, neste momento, faça o download do aplicativo gratuito do Anchor ou acesse anchor.fm e comece hoje o seu podcast. Em Mateus 8, após o término do Sermão da Montanha, Jesus ele desce do monte junto com seus discípulos e os acompanha-se uma grande multidão. Nesse instante aparece um leproso na direção oposta à qual sobe. Ele adora ao Senhor e se prostra de joelho aos seus pés, suplicando de Jesus uma cura. O destaque deste encontro é o fato de o leproso perguntar a Jesus se ele quer curá-lo. Jesus então responde claramente: eu quero, seja purificado. E Mateus 8, verso 3 diz que imediatamente ele foi curado da lepra. Na antiguidade, a lepra era a mais terrível de todas as enfermidades. E Masterman ele escreve: nenhuma outra enfermidade converte o ser humano em uma ruína tão total e horrível à vista e durante tanto tempo. A princípio são pequenos nódulos que terminam ulcerando-se. Essas úlceras produzem um líquido de aspecto desagradável e vão aumentando cada vez mais. Caem as sobrancelhas, os olhos assumem um aspecto fantasmagórico, como se nunca deixasse de olhar fixamente aos outros. As cordas vocais ganham úlceras e a voz se torna afônica, a respiração sibilante. Pouco a pouco o doente se converte em uma só massa de excrescência ulcerosa. Esse tipo de lepra termina com o doente em uns 9 anos, ao final do qual se perde a razão. O paciente então entra em coma e finalmente ele morre. É uma espécie de morte horrenda para um ser humano, pois o homem vai morrendo polegada a polegada, dia após dia. É importante esclarecer que hoje tudo isso, graças à medicina moderna, virtualmente ele desapareceu e é perfeitamente possível controlar e até mesmo curar a lepra. Mas aqui nos tempos de Jesus não se conhecia os tratamentos que hoje estão ao nosso alcance, e ao alcance de qualquer pessoa. A condição física do leproso aqui era terrível, mas havia algo que a fazia ainda pior. Joséfo ele disse que os leprosos eram tratados como se estivessem mortos. Quando se diagnosticava a lepra, o doente instantaneamente e automaticamente era excluído de toda a sociedade. Todo mundo que a chaga estiver nele será imundo, estará imundo, impuro e habitará sozinho, fora do acampamento será assim a sua morada. Assim está escrito em Levíticos capítulo 13, versículo 46. Leproso ele devia se vestir também com farrapos, usar o cabelo despenteado, com o lábio superior coberto com uma bandanagem,
Enquanto ele caminhava, ele deveria de gritar todo o tempo: imundo, imundo. Levíticos capítulo 13, versículo 45. Durante a Idade Média, quando alguém contraía lepra, o sacerdote ele devia colocar a sua estola, tomar o seu crucifixo e introduzi-lo na igreja e ler o serviço de defuntos. Para todo o propósito humano, esse homem tinha morrido. Na Palestina, nos tempos de Jesus, ao leproso era proibida a entrada a Jerusalém e a todas as cidades muradas. Nas sinagogas havia uma pequena habitação isolada de 3 metros de altura por 2 de lado, chamado Meshitná, na qual podia ouvir o culto. A lei enumerava 71 contatos que podiam tornar o judeu impuro. E segundo em importância, depois do contato direto com um morto, era o contato com o leproso. Pelo fato de um leproso apenas introduzir a cabeça em uma casa, esta ficava poluída dos alicerces até a viga do teto. Até em um lugar aberto, era ilegal saudar um leproso. Ninguém podia aproximar-se de mais de 4 cotovelos, uns 2 metros de um leproso. Mas se por acaso o vento soprasse de um lado onde estava o leproso, esse deveria de se manter a não menos do que 100 côvados de distância. Nunca se houve uma enfermidade que separasse um homem de seus semelhantes como a lepra. Este homem foi aquele que Jesus tocou. Para os judeus, a frase mais extraordinária do Novo Testamento provavelmente seja: Jesus, estendendo a sua mão, tocou-lhe o leproso. Para um bom médico, um doente de uma enfermidade repugnante não é um espetáculo asqueroso, mas sim um ser humano que necessita da sua habilidade para curar. Para o médico, o menino atacado de uma enfermidade contagiosa não é uma ameaça, mas um ser tenro que necessita de ajuda. Assim era Jesus. Deus é assim e nós devemos de ser assim. O verdadeiro cristão, ele rompe todas as convenções, ele assume todos os riscos quando se trata de ajudar ao próximo que está necessitado. Muitos de nós acreditam que não merecemos a bênção de Deus ou a ajuda de Deus, e este é um fato, nós não merecemos. Mas há um outro grupo, os que acreditam que ele não quer. O leproso que seguiu ao encontro de Jesus, ele tinha essa dúvida. Ele diz: se quiseres, podes me purificar. A resposta de Jesus surpreende tanto a nossa incredulidade como a incredulidade dele. Ele diz: eu quero. Nós encontramos em Deus o prazer de ajudar, o prazer de abençoar e abrir portas. O problema é a nossa imaturidade. Queremos dizer quando e como Deus deve agir, contudo não é assim que funciona. Nossa parte é crer, confiar e esperar na bondade de Deus, que no tempo certo receberemos o milagre, né? Sobretudo nós temos que ter a certeza que a decisão do Senhor é a melhor para a nossa vida. Lembrando aqui da oração do Pai Nosso, a qual nós mencionamos nos episódios anteriores, em Mateus capítulo 6, seja feita a sua vontade, assim na terra como também é no céu. Encontramos na sequência também um centurião, chamado de o centurião de Cafarnaum. Não aparece o seu nome, e apesar de a sua aparição ser muito breve nessa cena, esse centurião é um dos personagens mais simpáticos de toda a história. Os centuriões, eles eram a espinha dorsal do exército romano. Cada legião romana constava-se de 6.000 homens, dividido em 60 centúrias de 100 homens cada uma. À frente de cada centúria se encontrava um centurião. Esses centuriões, os verdadeiros soldados profissionais veteranos do exército, eram os responsáveis pela disciplina do regimento, os que davam coesão ao exército romano. Tanto na guerra como na paz moral das tropas dependiam deles. Os centuriões eram os melhores homens do exército romano. Dificilmente nós vemos que alguém consegue surpreender a Deus, mas isso acontece. Este homem, que nem judeu era, conseguiu essa façanha. Jesus ele fica atônito quando ele viu quanto este homem confiava em Deus. O próprio Jesus ele dá testemunho deste homem diante de todas as pessoas. Milhares de sermões, livros e textos foram escritos sobre isso. Por quê?
porque ele creu até o fim. Crer até o fim, pedir a Deus a graça para que o milagre aconteça. Nós olhamos aqui que este centurião, ele entendia o princípio de autoridade porque ele era uma autoridade. Ele demonstra aqui ser um homem piedoso porque ele pede para Jesus algo que era impossível de acontecer naquela época. Ele pede a cura por um servo seu. Sabemos nós como os escravos, os servos eram tratados por Roma, né? Então o Senhor ele fica profundamente admirado com a fé desse centurião, porque ele entende que assim como ele tem autoridade sobre os homens, Jesus ele tem autoridade sobre o mundo espiritual. Então Jesus ele diz: vá, como você creu, assim acontecerá. Em Mateus capítulo 8, no versículo 5. Jesus diz para ele, Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Né? Na mesma hora, o seu servo ele foi curado, ou seja, a forma como ele creu determinou como ele assim recebeu este milagre. Versículo 14 ao versículo 17, nós encontramos o relato da cura da sogra de Pedro. Comparando com a narração de Marcos e essa de Mateus, vemos que este episódio aconteceu em Cafarnaum, no sábado depois do culto na sinagoga. Quando estava em Cafarnaum, Jesus ele se hospedava em casa de Pedro, porque nunca teve uma casa própria. Pedro era casado, né, e segundo a tradição, mais tarde a sua esposa colaborou com ele também na proclamação do Evangelho. Clemente de Alexandria ele afirma que Pedro e sua esposa foram martirizados juntos. Pedro, segundo a tradição, ele viu a sua esposa sofrer antes de ele mesmo ser vítima do martírio. Vendo como a sua esposa era levada à morte, regozijou-se pelo chamado a dar testemunho desta maneira que ela tinha recebido. E falou, estimulando-a, dando coragem, chamando-a por seu nome e dizendo: lembre-se do Senhor. Nessa ocasião, a sogra de Pedro estava doente, com uma febre. Na Palestina, nós vemos que havia 3 classes de febres muito comuns. Havia a febre da malta, acompanhada por uma grande fraqueza, anemia e um declínio geral das energias, que depois de muitos anos de sofrimento podia terminar com a morte do doente. Havia o que poderia dominar-se de febre intermitente, algo muito similar ao dos dias de hoje conhecemos como febre tifoide, e também temos a malária. Se tomarmos a sequência de Mateus, acabava de curar o escravo do centurião. Enquanto Jesus se dirigia a esta casa, Jesus ele não fazia milagre sem esforço algum. Com cada milagre saía dele virtude. Sem dúvida, a altura desse dia, Jesus devia estar cansado. Mas ao chegar na casa de Pedro, quem sabe o seu propósito era descansar, mas aqui não havia sequer maneira, pois ele encontra nessa casa alguém precisando de uma ajuda. Aqui não havia publicidade alguma, não havia uma multidão que admirasse a cura e contasse esse fato aos outros. Só havia um lar humilde, onde uma pobre mulher do seu povo se agitava presa de uma febre muito comum. E, entretanto, nessas circunstâncias, Jesus ele exerceu todo o seu poder. Jesus ele nunca estava muito cansado para ajudar. As demandas da necessidade humana nunca o incomodaram. Não foi uma dessas pessoas que mostram sua melhor cara em público, mas que em particular são insuportáveis, como alguns por aí fora. Nenhuma situação era muito humilde para que ele ajudasse, não necessitava da presença de um público admirador para exercer a sua compaixão. Tanto em meio à multidão como em um lar humilde, seu poder estava à disposição de todos os que pudessem e precisassem da sua ajuda. Este milagre também nos diz algo a respeito dessa mulher a quem Jesus curou. Logo que ela foi curada, ela se pôs a atender o mestre e aqueles que estavam com ele. Evidentemente,
se considerava salva para servir. Ele assim o tinha acurado, e seu único desejo agora, que sentia bem, era ser de utilidade para ele e para os outros. E nós? Que uso nós fazemos dos dons que Cristo está nos dando? A sogra de Pedro usou o dom de sua saúde restabelecida para servir a Jesus e aos outros. Esta é a forma que nós deveríamos de usar os dons para com o próximo. Se Jesus ele criasse um perfil nas redes sociais nos dias de hoje, lá certamente aparecia como uma figura pública, pois depois que começou o seu ministério, o Senhor Jesus ele ficou extremamente conhecido. As pessoas que o viram crescer na parte da pequena Nazaré mal podiam acreditar que era ele mesmo, mas era Jesus a figura pública. No entanto, isso não alterou em nada a sua essência, ele continuou sendo o mesmo companheiro, amigo e pessoa relacionável de sempre. Fica muito claro isso quando ele visita a casa de Pedro e percebe que a sua sogra está doente. Imediatamente ele a cura. A mulher então se levanta sadia e começa a servi-los alegremente. O Jesus das multidões é o Jesus familiar. Ele cuida dos nossos filhos, mães, sogras, irmãos, enfim. No Natal, se convidado, ele está na ceia, na Páscoa ou na proclamação da independência também. Não podemos esquecer de quando iremos à praia. O que quero dizer aqui é que a fama não sobe a cabeça do nosso Deus. Ele não diferencia pessoas importantes e pessoas anônimas. Para ele, todas são preciosas. Portanto, aqui nós temos que ter essa mentalidade de Cristo. Não existe lugar para a cura. Não existe pessoas importantes para se curar. Assim como devemos de ter essa mentalidade de Jesus, temos que entender que a todo momento o nosso ministério deve de ser um ministério público para ajudar as pessoas. Na casa da sogra de Pedro, Jesus ele percebe que ela está doente. A sua atitude imediata é curá-la. Após a cura, ela se levanta e começa a servi-los. Então aqui nós vemos um propósito dessa cura. A cura divina, dentre tantas outras coisas, tem um propósito de nos tornar aptos assim para o serviço de Cristo. Nos versículos posteriores nós vemos os desafios e como devemos de seguir a Jesus. Quando as pessoas viram o que Jesus era capaz de fazer, logo elas queriam estar perto dele, segui-lo, desbravar o mundo todo ao seu lado. Mas a empolgação diminui quando Jesus ele lança esse desafio sobre eles e sobre nós. É preciso abrir mão, deixar o que for necessário, renunciar. Aí o desânimo bate a nossa porta. E quais são as garantias? Muitas das vezes Jesus não sabe, nós não sabemos. Nós vemos o que Jesus diz: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está dizendo: eu mesmo nem sei onde vou passar a noite, né? Não é bem o que nós esperamos ouvir de um Salvador. A parte em que ele age como super-herói, tudo bem, mas um senhor pobretão, né? Tô fora. Aqui a nossa motivação principal em seguir ao Senhor deve ser o amor a Ele e uma visão espiritual saudável. Devemos querer estar perto dele para conhecê-lo, estar perto daquilo que Deus planejou para a nossa vida e viver abundantemente. Durante o ministério de Jesus, muitas pessoas demonstraram interesse de seguir a Jesus. Contudo, ele nunca omitiu os desafios do discipulado. Ser cristão é um estilo de vida muito desafiador que possa existir. É necessário muita renúncia e comprometimento. Porém, quem aceita o desafio vê assim a glória de Deus. Seguir a Jesus é um desafio, continua sendo um desafio. A pregação que muitos pregam pode ser diferente, mas Jesus nunca mudou a mensagem da cruz. A mensagem da cruz foi, é e sempre será: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Na sequência, nos versículos 23, temos também o acontecimento onde Jesus acalma a tempestade. Essa cena é muito frequente no Mar da Galileia. O Mar da Galileia ele é pequeno, mede somente uns 21 quilômetros do norte ao sul e 300 do leste ao oeste, em sua parte mais larga. O Vale do Jordão segue a linha de uma profunda falha na crosta terrestre e o Mar da Galileia é parte dessa depressão. Está a 210 metros abaixo do nível do mar. Isto faz que o seu clima seja quente e agradável, mas também tem seus perigos. Sobre o oeste, há montanhas com quebradas e vales. Quando sopram os ventos frios do oeste, este vale e quebradas atuam como gigantescos ventiladores. Neles o vento se comprime, por assim dizer, e baixa sobre o lago com uma violência inusitada, selvagem, fazendo assim, além disso, repentinamente. Em um instante, a calma pode se converter-se em uma pavorosa tempestade. As tormentas do Mar da Galileia combinam como em nenhum outro lugar, tanto a violência como o caráter repentino. O Dr. Christie, que passou vários anos na Galileia, ele descreve suas experiências. Ele diz que durante essas tormentas o vento parece soprar de todas as direções ao mesmo tempo. Parece porque ao descer pelas estreitas gargantas das montanhas, tocam a superfície da água quase perpendicularmente. Conta de uma ocasião quando um grupo de visitantes se encontrava na margem do mar de Tiberíades e vendo a tranquilidade transparente das águas e as reduzidas dimensões do lago, alguns expressaram dúvidas em relação à fidelidade do relato evangélico em que se menciona uma tormenta. Quase imediatamente o vento começa a soprar e 20 minutos o mar se via branco pela espuma das ondas. Grandes massas de águas rompiam-se contra os muros da cidade e os visitantes precisaram buscar refúgio para que não os molhasse. A garoa que via como resultado desses abrolhos, embora se encontravam a mais de 200 metros da margem. Em menos de meia hora, a plácida superfície do lago se converteu em uma selvagem tormenta marinha. Isto é o que aconteceu a Jesus e aos seus discípulos. A palavra do relato em grego são muito vividas. A tormenta se denomina seismos, termo que usualmente designa um terremoto. As ondas eram tão altas que o navio ficava oculto entre elas. Jesus, por outro lado, estava dormindo. Se lermos a narração de Marcos capítulo 4, versículo 1 e o versículo 35, veremos que antes de sair para essa travessia, tinha estado usando a mesma embarcação como um púlpito para pregar, de onde Jesus tinha ensinado a uma enorme multidão. Sem dúvida, deve ter ficado exausto, e então, no momento do terror, os discípulos despertaram e a tormenta, assim, o asolava o mar. Nessa história, há muito mais que o simples aquietar do mar e da tormenta. Suponhamos que Jesus verdadeiramente tenha acalmado uma tempestade marinha ao redor do ano 28 de nossa era. Isso seria algo maravilhoso, entretanto teria muito pouco a ver conosco. Seria a história de um milagre isolado, sem relação alguma conosco, homens do século XX. Se este fosse o significado da história, estaríamos autorizados a nos perguntar por que ele não repete o milagre em nossos tempos. Por que permite que muitos crentes neles, a quem ele ama, sejam tragados pelo mar em meio a dissimilaridades cataclísmicos naturais? Por que não intervém hoje para nos salvar? Se interpretarmos essa história simplesmente como o apaziguamento de uma tormenta meteorológica, apresentam-se problemas que, para alguns de nós, pode chegar a significar uma profunda tristeza. Mas o significado dessa passagem vai muito além de tudo isso. O significado que devemos procurar nela não é que Jesus tenha sido capaz de acalmar uma tormenta na Galileia, mas sim, quando Jesus está presente, todas as tormentas da vida se acalmam. Significa, em outras palavras, que quando Ele está presente, a paz, seja qual for o tipo de tormenta que nos assole. Quando assopra o vento frio, a tristeza,
Podemos encontrar calma e consolo na presença de Jesus Cristo. Quando sopra o ardente vento da paixão, temos paz, segurança na presença de Cristo. Quando a tormenta da dúvida ameaça desarraigar os mais profundos fundamentos da nossa fé, a segurança e firmeza na presença de Cristo. Em todas as tormentas que sacodem o coração do homem, Jesus Cristo é aquele que nos oferece a paz. Com certeza, ao longo da nossa vida, nós vimos muitas coisas estranhas, mas alguém dar ordem a um vento e a um mar para que eles fiquem quietos e serem obedecidos, com certeza nunca se vimos. A atitude dos discípulos é compreensível aqui, quando eles falam: quem é este? Ele é completamente diferenciado. Ele é aquele que veio para nos dar esperança neste mundo mau. É aquele que repreende os ventos e a tempestade que querem destruir a nossa esperança. Os milagres de Jesus, eles são surpreendentes. Quando os discípulos acharam que já tinham visto de tudo, eles testemunharam algo muito mais fantástico. No meio da tempestade, Jesus acordou e deu ordem ao vento e ao mar para que se acalmasse, e assim foi. A natureza ouve a voz do seu Criador. A voz de comando do Filho de Deus ecoa por toda a terra. Não há absolutamente nada impossível para Ele. Na sequência, nós vemos que chegando no outro lado, Jesus ele chega com os seus discípulos à cidade de Gadara, às províncias dos Gadarenos. Além disso, Jesus ele começa a demonstrar uma coragem fora do comum nesses versículos, porque ele para conversar com esses homens, certo? Com este homem. Se seriamente queremos conhecer mais detalhes dessa história, também devemos de ler o relato de Marcos no capítulo 5, versículo 1 ao 19, onde a narração é bem mais longa. O que Mateus nos oferece aqui é um resumo dessa história. Essa história milagrosa ela deu lugar a muitas outras discussões e essas em geral se concentram em torno da destruição das manadas dos porcos. Muitos consideram um tanto estranho e desumano que Jesus destruir um monte de animais, uma manada de porcos, mas é caso seguro que ele não destruiu deliberadamente os porcos. Devemos buscar visualizar o que aconteceu realmente. Primeiro, os homens gritavam em alta voz. Devemos recordar que esses dois homens acreditavam firmemente que estavam possuídos por demônios. Uma das crenças ortodoxas do judaísmo era que, com a vinda do Messias, todos os demônios seriam aniquilados e destruídos. É por isso que os dois homens perguntaram a Jesus por que tinha vindo a tortura antes de que fosse a sua hora. Estes homens estavam tão convencidos de que os demônios habitavam em seus corpos que nada teria podido curá-los, a menos que vissem com seus próprios olhos como os demônios saíam deles e eram destruídos. Devia ocorrer algo que fosse para eles uma prova irrebatível de sua liberação. É provável que seus gritos em voz alta tenham espantado os porcos que se lançaram ao lago. A água era fatal para os demônios. Jesus aproveitou a oportunidade. Olhem, disse-lhes, seus demônios saíram de vocês e se colocaram nesses porcos, que agora se precipitaram no lago e ficaram destruídos para sempre e jamais. Jesus sabia que não se poderia convencer a esses pobres miseráveis de que estavam curados sem que eles o vissem com seus próprios olhos. Se as coisas ocorreram deste modo, não se pode dizer que Jesus tenha destruído deliberadamente os porcos. Valeu-se dessa imagem como um recurso útil para convencer a esses dois pobres homens da realidade de sua cura. Mas embora Jesus tivesse ocasionado deliberadamente a destruição dos porcos, não se pode culpá-lo de ter feito este improcedente. É possível chegar a excessivamente melindroso. Grover diz que muitas pessoas acreditam que são muito piedosas, quando em realidade o que fazem é ser melindrosas. Evidentemente, não se pode comparar o valor de um montão de porcos
com o de 2 seres humanos cujas almas são mortais. Bem poucos entre nós se negaram a comer presunto ou costela de porcos. Nossa simpatia para com os porcos não nos impede de comer isso. Porém, então, nos queixar de que Jesus tenha devolvido a saúde a 2 seres humanos à custa de uma vara de porcos. Ninguém diria que essa acusação significaria similar à crueldade para com os animais. Apenas significa que devemos manter certa proporção em nossa atitude diante da nossa vida. A suprema tragédia dessa história está na forma com que termina. Os que cuidavam dos porcos correram à cidade e contaram o ocorrido aos habitantes dela. O resultado foi que os gadarenos acudiram a Jesus e lhe pediram que abandonasse a região. Aqui vemos o egoísmo humano em sua expressão concreta. Não se importavam com o fato de 2 semelhantes tivessem recuperado a razão. Tudo o que lhes importava era que tinham perdido os seus porcos. Com muita frequência encontramos quem opina: não importa o resto do mundo, importa que conserve os meus lucros e meus bens e a minha comodidade. Possivelmente nos surpreenda a dureza do coração daqueles gadarenos, mas é necessário que mantenhamos uma atitude vigilante para que não caiamos também na atitude dos que se negam a ajudar os outros quando a ajuda implica em renunciar a algum dos nossos privilégios. Vemos aqui neste capítulo, podemos dizer que Jesus ele arrasa, né, de tudo se vê aqui, só milagres extraordinários, coisas grandes no capítulo 8 de Mateus. Depois que ele atravessa o mar, ele chega em Gadara, foi direto para os domínios dos inimigos dos demônios. Jesus estava cheio de energia e queria libertar pessoas naquele lugar, começando pelos mais perigosos. Com poucas palavras, milhares de demônios saíram correndo do perímetro, né? Quando ficou tudo limpo, saiu o diabo e fica Deus. O que podemos esperar? As pessoas certamente irão tratá-lo bem, afinal ele expulsou aquele que nos oprimia, mas não foi isso que aconteceu. As pessoas souberam conviver com os demônios naquele lugar, mas eles expulsam a Deus. Para elas, os demônios não causavam prejuízo, mas Deus causou. Então, ele deve de ir embora. É triste pensar que muitas vezes agimos assim também. Vemos assim aqui que o erro e o problema não está somente nesse homem endemoniado, mas sim em todos os gadarenos. Em Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34, nós vemos que aqui menciona apenas um endemoniado, mas em Marcos e Lucas eles mencionam outros, né? A referência aqui é a quantidade de demônios e não de homens. Segundo Mateus, ele reúne 2 histórias, a de Marcos, né? E pelo que Marcos teria razão em citar um único personagem, né? E Lucas. A ideia mais comum é que um dos 2 homens era o mais violento e que o outro dependia dele, pelo que também Marcos e Lucas mencionaram somente o que mais se destacava. Alguns dos estudiosos nem procuram resolver esse problema. Se há alguma solução, a terceira interpretação parece ser mais razoável. Pois bem, pessoal, este foi o episódio de hoje. Nos próximos episódios continuaremos estudando o Evangelho segundo escreveu Mateus. Te convido a continuar comigo nessa história, nesse estudo profundo deste precioso Evangelho. Lembrando que temos um link na descrição para você apoiar este podcast. Todos os apoiadores receberão materiais exclusivos, receberão o nosso e-book Pregadores como Sal da Terra e Lâmpada no Mundo, Segredos do Santo Ministério. Então compartilha com seus amigos, compartilha com seu avô, com a sua avó, com o seu tio, com o seu grupo no WhatsApp, no seu Facebook, tá? Desde já, pessoal, eu agradeço a você que está nos ouvindo. Voltaremos na semana que vem, se assim nos permitir Deus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.